E você chegou ao Engenharia Carga Rápida Tech, que apresenta assuntos e temas não apresentados no seu curso de engenharia e que são relevantes para o início do seu estágio e muito importantes na sua carreira profissional. Porém, algumas faculdades não apresentam esses temas. E eu sou a professora Valéria Moreno. Tenho 19 anos de vivência junto a organizações industriais, onde atuei desde o gerenciamento de grandes organizações produtivas nacionais e internacionais, como também projetando máquinas e projetando organizações produtivas, projetando fábricas, grandes fábricas. Uma delas teve um custo de projeto de mais de 140 milhões de dólares, que me obrigou a ficar fora do país por mais de um ano. Portugal, Itália, Canadá, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Finlândia, enfim, diversos países que possuíam tecnologias de pontas e equipamentos e máquinas que eu tive que importar, trazer para o país e refrigerar todo o startup das organizações. Portanto, vem comigo que é um ganho e é um sucesso. Engenharia Carga Rápida Tech aborda tecnologias importantes para a vida do engenheiro de campo, tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia. Solicite o seu tema para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema de campo desta semana é trocadores de calor e foi solicitado pela Isabela. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti, é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com tecnologias de campo. E qual seria a aplicação de um trocador de calor? Perceba, um automóvel possui um motor para gerar esse movimento. Esse motor trabalha através de combustão interna. Neste caso, teríamos então a energia mecânica mais a energia térmica gerada por qualquer automóvel que temos na rua. Tal condição faz com que devemos dissipar essa energia térmica e, para tanto, utilizamos um radiador, que é um trocador de calor de contato indireto. Também temos, a nível industrial, as máquinas e equipamentos. No caso aqui, uma máquina injetora. Seus movimentos ocorrem através de um motor elétrico que movimenta uma bomba a óleo hidráulica, que chega então a movimentar o molde, movimentar todo o conjunto de injeção para fazer as peças plásticas. Nesse caso, torna-se necessário um trocador de calor água-óleo de contato indireto. Também temos, para refrigerar máquinas e equipamentos, as torres de resfriamento. A água que resfriou uma máquina injetora, ela passa por uma torre de resfriamento de contato indireto e então se resfria. Ocorre o rebaixamento de 3 graus da temperatura que ela se encontrava na torre de resfriamento. E por que ela é de contato direto? Porque essa água tem contato direto com o ar. Então temos aqui 3 grandes aplicações de um trocador de calor. E quais seriam os mecanismos de transferência de energia térmica que ocorrem nos trocadores de calor? Poderíamos começar como o primeiro mecanismo de transferência de energia térmica a condução. A condução ocorre em meio estacionário. Por que chamamos de meio estacionário? Porque estamos tratando de um sólido. Usaremos aqui o caso da barra exposta à chama. Temos uma barra exposta a uma chama. E esta chama, ela aquece a barra no ponto A, no ponto mais esquerdo da barra mostrado na figura. Então ela aquecendo o ponto A,
ocorre ali uma condução térmica através da barra. Uma condução desta energia térmica do ponto A até o outro extremo da barra, até o ponto B. Dá-se o nome ali, então, nessa condição, que a energia em trânsito do ponto A ao ponto B nós chamaremos de calor. Calor é energia em trânsito. Percebemos aqui que ninguém tem calor. É um absurdo uma pessoa sair ao sol e falar assim: eu estou com calor. Isso é um absurdo, porque calor é energia em trânsito. O máximo que a pessoa poderia dizer no sol é: eu estou com muita energia cinética média por molécula. Mas nunca dizer que está com calor, porque calor é energia em trânsito. E calor é utilizado sobretudo então como mecanismo de transmissão de energia térmica da condução. O segundo mecanismo de transferência de energia térmica seria a convecção. A convecção ocorre de uma superfície até um fluido. E aí poderíamos usar como exemplo uma chaleira que está no fogo da cozinha. Esta chaleira que está no fogão, ela sendo aquecida pela chama, dentro da chaleira que existe um líquido, este líquido começa a se movimentar. Haja visto que a superfície, a película de água que tem contato com a superfície metálica da chaleira, torna a água quente naquela película. Como a água quente ela é menos densa, a água sobe e a água fria desce. E ocorrem então movimentos de convecção. A água quente subindo dentro da chaleira e a água fria descendo dentro da chaleira. Então ocorre ali mecanismo que chamamos correntes de convecção. Lembrando, correntes de convecção são correntes verticais, porque se fossem correntes horizontais, chamaríamos de correntes de advecção. Horizontal é a advecção, vertical é convecção. O terceiro mecanismo de transferência de energia térmica seria então a radiação. Radiação ocorre através de ondas eletromagnéticas. E como percebemos ondas eletromagnéticas? Nesse caso, perceba a chama que ocorre aqui na madeira. Esta chama emite através da queima radiação térmica, que nós não conseguimos ver com os olhos, mas conseguimos perceber através da pele. Sim, as nossas mãos conseguem perceber radiação térmica quando sentimos que estamos percebendo ali um calor. Sim, esse calor que vem da chama é a radiação, que se propaga através de ondas eletromagnéticas. Percebemos então que temos três mecanismos de transferência de energia térmica. Condução ocorre em sólidos, convecção, sólido com fluido, e radiação apenas por ondas eletromagnéticas não visíveis, ou seja, nós não vemos e apenas sentimos com a pele. Bom, um dos grandes desafios do engenheiro é maximizar a transferência térmica. Perceba que a transferência térmica, se ela ocorre através da convecção, que é o da superfície com o fluido, a superfície deve estar sempre intacta, limpa. E isso é um grande problema. Por exemplo, no radiador do seu automóvel, o radiador suja e a convecção, para garantir ali uma perfeita estabilidade térmica do motor do automóvel, não se dá bem. Precisamos, por vezes, mandar lavar o radiador do automóvel, não é mesmo? Então, maximizar a transferência térmica é muito importante, é um desafio do engenheiro. Outro grande desafio, a integridade dos materiais. Daqui vamos apelar novamente para o seu automóvel. Perceba que o radiador é conectado a mangueiras de borracha. Aquelas mangueiras de borracha oxidam em contato com o ar e com a temperatura e acabam trincando. Perceba ali que então nessa troca de transferência térmica entre o motor e o radiador, a mangueira de borracha pode perder a sua integridade e permitir que o líquido de refrigeração escape. É um outro desafio do engenheiro. E o terceiro, a poluição térmica. Sim, percebemos que muitas estações
de energia elétrica se ocorrem através de óleo diesel. Sim, pela queima de óleo diesel geramos energia elétrica, por vezes por usinas termoelétricas. E as usinas termoelétricas, como o nome diz, térmicas, elas usam ali transferência de energia térmica para energia mecânica. E isso gera poluição térmica, aquece o ambiente. É outro desafio do engenheiro. Além dos mecanismos de transferência de energia térmica, temos os regimes de transferência de energia térmica. Perceba, se tivermos um fogão a lenha e uma panela que é aquecida por esse fogão a lenha, perceba que a chama ela leva o calor até a superfície de contato da panela. Esta superfície de contato aquece a panela então. E esse aquecimento ele passa a ser induzido com a quantidade de calor constante ali. E essa quantidade de calor constante faz com que a temperatura cresça em regime permanente, ou seja, a condição de aumento de temperatura é uma condição linear, porque é uma reta. Ou seja, quando então a temperatura sobe linearmente, o regime de transferência térmica é um regime permanente. Então temos regimes permanentes quando a chama é constante, quando temos, por exemplo, um forno elétrico com potência definida aquecendo um tratamento térmico, ou ainda até mesmo fogão de casa, quando estabilizamos a chama de um forno a gás. Este regime passa a ser permanente. Tudo que está contido dentro daquele forno, ele passa a ter uma temperatura aumentada de modo linear, ou seja, de modo constante. Outro regime de transferência de energia térmica, outro exemplo, podemos avaliar ali quando retiramos a panela que foi aquecida. Ao retirar a panela do fogão que foi aquecida, ela passa a perder temperatura para o meio, pois o meio está numa temperatura inferior que a panela estava, porque a panela já estava aquecida. E essa perda de temperatura para o meio não é constante e não ocorre de modo permanente. Ou seja, a temperatura cai muito rápida quando tiramos a panela e depois ela vai diminuindo gradativamente, mas lentamente. E por ela diminuir então cada vez mais lentamente, chamamos de regime transiente de transferência térmica. Neste caso aí, a curva de perda de temperatura ali seria uma parábola, seria parabólica. Perceba aqui que podemos ter então em uma alimentação térmica teríamos regime permanente e numa perda térmica teríamos o regime transiente. E quais seriam as unidades que envolvem a transferência de energia térmica? Bom, uma delas é a quantidade de calor transferido, e como estamos falando de energia, que é a energia térmica, pode ser joules, BTU ou até mesmo a quilocaloria. Outra grande unidade utilizada na transferência de energia térmica é o fluxo de calor transferido, que envolve então ali potência. E como potência é energia dividido por tempo, se tivermos joule por segundo, é o watt. Ou podemos então ter o BTU por hora, ou a quilocaloria por hora, que é o fluxo deste calor. Perceba aqui então que a grande importância quando falamos de fluxo é a unidade hora. Perceba então que vamos fazer uma analogia, mas é uma analogia pobre, mas caso você não tenha entendido, talvez ajude. Quantidade de calor, que seria a energia, o joule, seria então um recipiente contendo água. Ele tem lá um volume, que poderia ser em litro, teria lá 1 litro de água. E
Se esse litro de água fosse adaptado a uma pequena mangueira que permite a água sair daquela garrafa de 1 litro, teríamos um fluxo de água da garrafa, ou seja, em litros por minuto, em litros por segundo, ou seja, então um fluxo, que é uma vazão. Ela envolve então a quantidade, que é o volume, por unidade de tempo. Então a quantidade é, quando falamos de regime de transferência térmica, a quantidade de calor é a energia, que é joule, BTU ou quilocaloria. E quando falamos de fluxo de calor, é watt, BTU hora ou quilocaloria hora. Um dos grandes parâmetros que devemos considerar em um trocador de calor é a condutividade térmica. Daqui então, se tivermos o nosso fogão a lenha com a panela em contato com a chama, se aquecendo na base, a base da panela se aquecendo com a chama do fogão a lenha, existe ali então um gradiente de temperatura em função da condutividade térmica do material, ou seja, aquele fluxo de calor representado pela letra Qzinho gera então na superfície do fogo, com a película de superfície da chapa metálica da panela, gera a temperatura T1 e que vai sendo conduzida essa temperatura até a superfície interna, a película da superfície interna da panela, representada pela temperatura T2. E esta condição de fluxo de calor é chamada de condutividade térmica e depende do material em questão, por exemplo aqui no caso da panela, e que respeita a lei de Fourier. Perceba então que o fluxo de calor que ocorre ali na panela, da chama para dentro da comida que está dentro da panela, esse fluxo de calor depende de Qzinho, que é função do material da panela, depende da área, que é função da área de contato de troca térmica, depende da temperatura, da variação de temperatura, diferencial de temperatura, dt, e de diferencial de distância. No caso aqui, dx seria diferencial da distância em função da espessura da parede que está sendo conduzida a energia térmica, então da espessura da chapa metálica da panela. Agora então sabemos que a condutividade térmica depende do material e depende então da espessura e depende da área e depende da temperatura. Temos então um diagrama em função do material que compõe aonde ocorre essa condutividade térmica, e para tanto temos diagramas. Cada diagrama será função do material. Temos ali no nosso exemplo materiais prata, cobre, ouro, alumínio, tungstênio, diferentes curvas em função do material que conduz a energia térmica. E se a condutividade térmica então representada no eixo Y pela letra K, cujas unidades são watt por metro por Kelvin, Kelvin temperatura. Ali aquele Qzão é a temperatura, Kelvin, watt por metro que multiplica Kelvin. Agora perceba o seguinte, o que seria a unidade metro? Essa unidade metro é a espessura da panela, é a espessura que está conduzindo o fluxo de calor. Seria no caso dx da equação de Fourier. Agora já sabemos o que são mecanismos de transferência de calor, regimes de transferências de calor e condutividade térmica. Então, já podemos saber alguns tipos de trocadores de calor. Vamos começar tratando do trocador de calor tubular reto. Perceba então que o trocador de calor tubular reto, ele trabalha com a troca térmica de dois líquidos através de um meio sólido, porque utiliza tubos. Por isso, então, é chamado contato indireto, porque um lado existe fluxo de óleo que não tem contato com o fluxo de água que refrigera o óleo. O óleo entra quente e sai refrigerado através de um fluxo de água. Então existe ali um contato indireto por meio de um metal tubular de cobre. Perceba ali
que estes tubos de cobre, então, que passam dentro do trocador de calor tubular, eles, então, dentro do tubo de cobre passa a água e por fora do tubo de cobre passa o óleo, dentro de um grande tubulão, que é o trocador de calor tubular. Perceba então que ali poderá ocorrer, sobretudo do lado da água, água que pode ter uma dureza elevada, chamamos de dureza da água. Quando a água é dura, é quando ela tem um grande índice de cálcio dissolvido na água. Este cálcio pode se acumular nas paredes da tubulação de cobre interna do trocador de calor. Neste caso, o trocador de calor precisa ser varetado para sua limpeza. E do lado externo também é necessário limpeza do lado do óleo. Porém, do lado do óleo ocorre menor índice de incrustação. Usualmente a incrustação ocorre mais do lado da água. Sempre lembrando que o grande desafio do engenheiro que trabalha com transferência térmica é maximizar a transferência, ou seja, impedir que ocorra ali uma capa, um isolante térmico dentro da tubulação. Por isso fazemos a manutenção de limpeza do trocador de calor. Em trocas térmicas também temos o trocador de calor espiral. Perceba então que já conhecemos o trocador de calor espiral quando utilizamos ali uma cuba, onde nessa cuba colocamos gelo. Sim, seria a geladeira para chopp, onde entra o chopp, passa pelo um espiral tubular ali de gelo e o chopp sai gelado, também chamado de serpentina. Sim, a serpentina que utilizamos no chopp é um trocador de calor tubular espiral. Em indústrias, esse sistema é utilizado em um tubo, onde seria um tubo industrial que é enrolado por um tubo de cobre que faz a refrigeração. De um lado então passaria, por exemplo, o óleo dentro do tubo interno e do lado do tubo espiralado de cobre passaria a água para a retirada da energia térmica. Tal trocador de calor nos faz lembrar do desafio do engenheiro, que é maximizar a transferência térmica. Aí, neste caso, teríamos ali o surgimento de um isolante térmico do lado da água. Lembrando, toda água dura possui um elevado nível de cálcio dissolvido nela, e cálcio pode gerar incrustação dentro do tubo de cobre, que faz a serpentina, que faz a tubulação espiral. Perceba então que é fácil limpar um trocador de calor tubular espiral do lado externo da tubulação espiralada, porém do lado interno ela se torna muito difícil e necessita que o trocador de calor como um todo seja retirado do equipamento para a sua limpeza, gerando assim uma parada de equipamento para a sua retirada e recolocada do trocador limpo. Outro tipo de trocador de calor utilizado industrialmente é o trocador de placa. Perceba aqui que então existem placas nesse trocador de calor, onde cada placa permite a passagem ou de óleo ou de água. Perceba então que necessitamos ali de um conjunto de placas, uma vez que cada lado da placa fica alternado. De um lado passa óleo e do outro passa água, e assim sucessivamente. Ou de um lado passa um fluido aquecido e o outro passa fluido refrigerante. Esse tipo de trocador de calor de placa é muito compacto em função da troca térmica efetuada. Ele é muito compacto. Porém, em sua limpeza, ocorre o problema que ele necessita ser desmontado inteiramente, ou seja, todo ele. Uma vez que iniciamos a desmontagem de uma placa, temos que desmontar todas as placas para sua limpeza, ou seja, o equipamento todo ficará parado para sua limpeza. Automóveis utilizam trocadores de calor de contato indireto aletados. Então, trocador de calor aletado são trocadores de calor de contatos indiretos, uma vez que existe ali um tubo que separa um fluido de outro fluido onde ocorre a troca térmica. Perceba então que o motor do nosso automóvel possui um trocador chamado
radiador, que é um trocador de calor que possui aletas. Dentro desse trocador existe a entrada e a saída de água. Entrada e saída de água que refrigeram o motor de combustão. Esta água que passa pelo radiador passa por tubulações que possuem pequenas chapas metálicas, que são aletas, ou seja, estas chapas metálicas transferem a energia térmica para o ar externo. Este ar externo pode ser através do próprio fluxo que o motor de combustão possui, através de uma ventoinha, ou até mesmo pelo motor em movimento, quando o carro se encontra em movimento. Mas esse fluxo de água é importante e é gerado através de uma bomba de água. E falamos de diversos trocadores de calor de contato indireto, onde o fluido aquecido é refrigerado por um fluido mais frio, de temperatura menor, porém existe uma parede como barreira, por isso que é chamado contato indireto. Agora então vamos tratar dos trocadores de calor de contato direto, onde ocorre a mistura. Um grande trocador de contato direto que é utilizado industrialmente é a torre de resfriamento. Torres de resfriamento são utilizados, por exemplo, para a refrigeração da água industrial de fábricas que trabalham com transformação de plástico. Sim, refrigeram as máquinas injetoras, os moldes de injeção e até mesmo os circuitos óleo-hidráulicos. Torres de resfriamento também são utilizadas em shopping centers para refrigerar o ar ambiente dos shopping centers. Também são utilizadas em ar-condicionados de shopping centers e de cinemas. Perceba então que nesta torre de resfriamento existe uma tubulação para a entrada de água que já está aquecida e a saída de água que foi refrigerada. E também existe nessa torre de resfriamento entradas de ar, onde o ar entra usualmente por baixo e sai por cima, sendo que em cima existe um motor com uma ventoinha, sim, com um ventilador que succiona este ar. Perceba então que todo trocador de contato direto existe a mistura pelo contato, ou seja, o ar acaba nessa torre de resfriamento acaba se misturando com a água e vice-versa. E nessa mistura da água com o ar, parte da água acaba se evaporando, que é uma grande vantagem, pois com a diluição da água no ar, para a evaporação da água ocorre ali uma troca térmica, onde a água perde usualmente no Brasil, usualmente em todo o território brasileiro, a água acaba perdendo 3 graus de temperatura, ou seja, se rebaixando 3 graus a menos do que a temperatura ambiente. Tudo isso em função da temperatura de bulbo úmido. Complemente os seus estudos com a seguinte bibliografia complementar: Princípios de Transferência de Calor, do Crate. Transferência de Calor, do Bejan. Fundamentos da Termodinâmica Clássica, do Sontag. E Sugestões de Internet. Catálogo de Torres de Resfriamento Alpina. E a melhor de todas, Caldeiras, que é a edição 35 do canal Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o trocador de calor, cujo tema foi solicitado pela Isabela. Solicite o seu tema de campo para o Engenharia Carga Rápida Tech através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com
ou solicite o seu tema de campo através de uma gravação por WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora, deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! Não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Afinal, é de graça e você receberá todas as novidades em tempo real. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são falados e tratados no seu curso de engenharia, porém serão muito importantes durante a sua vida profissional e durante o seu estágio. E agora vem a pergunta do Engenharia Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Eu desconheço. E inscreva-se no Engenharia Carga Rápida. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida na sua página do Facebook e nas redes sociais como Google+, e Twitter.